Bom, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai iniciar aqui a nossa apresentação, só fazer alguns alinhamentos, né? Esse evento aqui a gente está se preparando para mostrar um conteúdo que ele é totalmente prático, tá? Então, a gente não vai falar de conceitos básicos aí da legislação, interpretação do texto da lei. A gente vai falar de forma prática como a gente pode fazer o processo de adequação e trazer algumas experiências, né, de quais são as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né, como a gente usa algumas ferramentas para poder ajudar a resolver esses problemas que a gente tem aí no dia a dia, tá? Falando um pouquinho sobre mim rapidamente, tá? Eu sou diretor de projetos da Provide ID, sou também diretor de projetos do Grupo ADX, né? Eu sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, mas já moro aqui em Aracaju há quase 20 anos, né? E aí eu tenho uma carreira que foi trilhada na área de sistemas e aplicações web, depois eu fiz o MBA em gestão empresarial e tirei algumas certificações ao longo da minha vida, né? Sempre trabalhei com projetos de segurança, infraestrutura e tecnologia. Então, eu sou auditor líder da ISO 27000, eu tenho a certificação de PO do Exim, né? PNP, Scrum Master e algumas outras certificações na área de tecnologia e infraestrutura especificamente, tá? Então, são aí já alguns anos aí de estrada. Para falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem o nosso parceiro jurídico, né? A gente vai ver aí que não tem como executar um projeto de adequação sem juntar conhecimentos de várias áreas, né? E a área jurídica, assim como a área de tecnologia, né? São áreas que são bem demandadas aí dentro do projeto. Então, a Valence Felix é o nosso parceiro aí que está junto com a gente nessa jornada. E a gente vai falar um pouquinho hoje do sistema de gestão da privacidade, tá? Então, a gente dividiu essa apresentação nessas fases que a gente está vendo aqui, né? Fase de diagnóstico e fase de implantação. Né? A gente vai passar por essas fases e a gente vai mostrar como a gente deve fazer o nosso projeto, né? Para que a gente tenha aí uma celeridade, economize tempo e até discuta um pouquinho sobre quais atividades, né, a própria empresa pode fazer para tentar ganhar tempo, né? Caso ela vá contratar uma consultoria externa ou algo do tipo. A gente vai explicar como funciona todo esse sistema, tá? E aí a gente queria só começar mostrando que todo o processo de adequação LGPD, ele é pautado aí em 3 grandes pilares, né? A gente precisa ter um bom conhecimento da legislação, afinal de contas, grande parte do que é exigido em termos de controle jurídicos e de segurança vai estar descrito lá no texto da lei. A gente precisa entender de segurança, né? Porque grande parte das sanções que a gente tem visto acontecer aí no mundo estão associadas a vazamentos de dados, né? Então, a gente precisa proteger esses dados, estejam eles nos meios físicos ou digitais. E um ponto que a gente considera extremamente importante, a gente precisa conhecer os processos de negócio das empresas, né? Então, a gente não tem como fazer um bom processo de adequação, um bom inventário de dados pessoais, né? Se a gente não conhecer como os processos funcionam. Né? Então, assim, às vezes a gente está usando... Eu vejo muita gente usar planilhas, né, com algumas colunas lá representando os dados, e essas colunas, esses dados que estão na planilha não estão associados a um processo de negócio, né? E o conceito de processo de negócio é justamente essa ideia de atividades que são interligadas, que possuem entradas e produzem saídas e que estão passando entre cada setor, né, onde a gente tem dentro da empresa. E essa mudança de setor, e principalmente quando ela vai para operadores externos, é que gera, né, o maior ponto de risco aí para a gente ter problemas com os controles que a lei exige. Então, assim, a gente prega que todo processo de adequação ele deve ser dividido em 2 fases, né? Uma fase de diagnóstico e uma fase de implantação. Essas 2 fases elas precisam ser respeitadas, né, dentro do cronograma, porque a gente não consegue fazer uma estimativa precisa da implantação sem fazer o diagnóstico. Então, a gente vê muita gente também no mercado colocando valores meio astronômicos, né, para o processo de adequação LGPD, e a gente está falando de algo talvez que a gente não conheça, né? Como eu posso dimensionar o esforço que eu vou ter que desempenhar numa fase de implantação se eu ainda não diagnostiquei, eu não conheço como funciona a empresa, eu não sei quais são os sistemas que ela tem, quais são os processos, como eles interagem com os operadores externos. Então, a gente costuma dizer que, para pregar pela justiça, o ideal é que a gente faça um diagnóstico e só tenha aí uma proposta, digamos assim, né, para medir o esforço da implantação depois que eu terminar o diagnóstico, né? Senão a gente termina dando um chute, né, uma estimativa onde a gente pode ter um valor muito alto ou um valor muito baixo.
A gente entende algumas dificuldades que a gente tem, por exemplo, em órgãos públicos, né, que precisam fazer todo o processo licitatório, e aí a gente tem que tentar, de alguma forma, entender como esse sistema funciona, como esse modelo de negócio funciona, para tentar ter uma estimativa mais precisa. Mas, como a gente sabe, né, ninguém vai ter um remédio prescrito sem ser examinado antes, né? Então, é isso que a gente prega, sempre que possível, dividir o processo em duas fases. Então, vamos começar falando um pouco da fase 1, que é a fase de diagnóstico, né? Essa fase de diagnóstico, a gente dividiu ela em 3 partes, né? Esse é o framework que a gente tem trabalhado com nossos clientes. A gente tem uma fase de descoberta, uma fase de mapeamento e uma fase de controle. E aí, detalhando um pouquinho aqui cada uma delas, essa fase de descoberta ela é composta aqui de 2 tarefas, né? Primeiro, realizar um workshop, onde a gente pretende disseminar o conhecimento para nivelar o entendimento de todos os envolvidos, né? A gente sabe que o LGPD exige que todos os colaboradores da empresa, estejam eles em cargos de gestão ou no operacional, né, tenham entendimento aí dos pontos críticos dessa lei, porque a gente vai ter em algum momento, sei lá, um porteiro recebendo um currículo, né, que está impresso, a gente vai ter um colaborador usando algum formulário eletrônico para coletar alguma informação de funcionário, cliente. Então, a gente precisa conscientizar todo mundo, e aí o primeiro passo seria exatamente esse workshop, né? Então, a gente tem todo o conteúdo já registrado, né, com os principais pontos da lei que precisam ser disseminados dentro da empresa, e a gente faz esse workshop teórico. A segunda parte do workshop é justamente como coletar as informações, porque elas estão em vários locais diferentes, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande em entender que não é uma ferramenta que vai resolver todos os problemas, né? A gente fala assim, eu arranjo uma ferramenta de inventário, rodo essa ferramenta na rede, e a partir daí eu consigo coletar todas as informações. Só que existem informações que não são digitais, né, estão em papel. Existem informações que não estão dentro da rede, né, especificamente no servidor de arquivo, nos bancos de dados. E existem informações que nem todo mundo sabe que ela existe dentro da empresa. Então, esse Canvas que a gente criou, tá, nós elaboramos esse Canvas da LGPD, ele é um documento, um artefato, né, propriamente dito, onde a gente, de forma colaborativa, tenta juntar todo mundo para fazer esse levantamento dos dados. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem do Canvas, vocês vão entender como ele é dividido. Depois que a gente descobriu onde estão os dados, observe que nesse momento a ideia principal é a gente identificar lá a ponta do iceberg, né, saber que aquele dado existe e onde ele está. A gente vai detalhar esse mapeamento, né? Então, quando eu vou detalhando o mapeamento, eu vou precisar fazer entrevistas, né? Então, eu tenho aí um processo de entrevistas com os meus stakeholders, né, que são as pessoas envolvidas. Eu vou, de certa forma, preencher também uma planilha, né, de mapeamento de dados. Claro que algumas empresas que já têm algumas ferramentas especializadas para isso, né, a gente aconselha que seja utilizado, porque ajuda bastante, mas é bom lembrar que a ferramenta sozinha não vai fazer esse trabalho, né? Então, a planilha ela pode ser muito bem utilizada nesse momento. Depois eu vou desenhar os processos e a gente vai ver que a gente vai usar algumas ferramentas e o apelo aí do BPM, né? A ideia de ter um detalhe dos processos seguindo a notação do BPMN, isso ajuda bastante. A gente vai fazer a parte de riscos, então gestão de riscos aí, então vamos priorizar todos aqueles riscos que foram identificados no processo. E definir os controles, né? A gente costuma dividir os controles em 2 categorias, né? Controles jurídicos e controles de segurança da informação. E com essas 2 categorias a gente consegue abarcar todos os controles que a gente tem lá no texto da lei e que a gente precisa adicionar para proteger as informações. No final, a parte de controle, a gente vai ter um dashboard, né? Que é o inventário aí de todos esses dados, é como se fosse uma ultrassonografia de tudo que foi diagnosticado. E a gente também faz um dashboard com todos os planos de ação e projetos que precisam ser executados para a conformidade. Bom, essa é uma imagem geral aí do processo de diagnóstico, tá? A partir daqui é executar os planos de ações e projetos, então seria a implantação. Vamos tentar detalhar um pouquinho cada uma dessas fases para a gente ver como a gente consegue entender a empresa, como a gente consegue fazer o mapeamento de todos esses fluxos de dados, tá? Primeiro passo, Canvas da engenharia do negócio, é um nome que foi dado aqui por nós, esse é o velho e bom Canvas BMG, acho que todo mundo conhece, né? E a ideia dele é poder entender, dentro do modelo de negócio, quem são os clientes,
quem são os seus parceiros-chave, como essas atividades são executadas, né? Quais são os recursos que são usados. Então, esse é o primeiro passo, ajuda bastante a gente entender o modelo de negócio, né? Vale ressaltar que nós que estamos atuando aí como consultores no processo de adequação, a gente se depara com modelos de negócio de todos os tipos, né? Na área de saúde, na área de engenharia, né? Na área de educação. Então, a gente precisa detalhar esses modelos de negócio. Um segundo passo, depois que a gente cria esse canvas, a gente vai detalhar o macroprocesso, né? Então, seria uma visão do nível mais alto de como a empresa funciona na prestação dos seus serviços ou na venda de seus produtos, passando por cada setor. Então, já estou imaginando aqui, esse é um exemplo que a gente usa no nosso treinamento, né? Onde a gente tem uma escola e essa escola tem um setor de marketing, né, que faz toda a parte de promoção e vendas, a gente tem um financeiro, que cuida da parte de matrículas, a gente tem um acadêmico que ministra aula, a gente tem a qualidade que faz pós-venda. Então, observe que o macroprocesso foi desenhado também com uma ferramenta. Essa ferramenta é o Visage, tá? Uma ferramenta que tem um módulo de desenho gratuito, então vocês podem baixar o Visage e utilizar para isso, e ele atende muito bem, né? E a gente tem aqui uma visão geral de como o modelo de negócio se divide entre os setores, né? Quais são as atividades macro. Claro que quando a gente explodir cada caixinha dessa aqui, a gente vai ter uma série de atividades a mais, tá? Mas a ideia é a gente entender no nível mais alto como funciona e, claro, a depender do modelo de negócio, a gente pode ter empresas que tenham mais de um processo de negócio, né? Então, a gente já teve clientes que dentro da própria empresa ele tem diferentes tipos de produto ou serviços que levam a um macroprocesso completamente diferente. Então, eu teria que desenhar todos esses. Imagine um processo de adequação, ele depende de uma universidade, por exemplo, né? Então, dentro da universidade, você tem hospital, né? Você tem um ponto de apoio jurídico, você tem vários modelos de negócio diferentes que funcionam como se fossem empresas, né? E a gente vai ter aí processos de negócio espalhados dentro desses modelos aí, então teria mais de um macroprocesso. Outra coisa que a gente precisa entender é a rota dos dados, né? A gente vai verificar que os dados eles possuem um ciclo, né? E a gente precisa entender dentro de cada modelo de negócio como esse ciclo funciona. Então, por exemplo, aqui, ó, quem são os titulares dos dados pessoais? Nesse exemplo aqui a gente tem clientes, fornecedores, colaboradores, né? Então são os tipos de titulares. Da mesma forma, esses dados pessoais que são tratados desses titulares, eles são recebidos ou criados de alguma forma. Então, qual é a origem desses dados? A gente precisa conhecer detalhadamente se eles vêm lá de documentos eletrônicos, formulários publicados aí em plataformas externas, documentos impressos, e-mails, cookies, né, que são armazenados nos websites. Então, eu preciso saber de onde esses dados surgem, né, para o tratamento ser realizado. Eu preciso entender também onde eles são armazenados, né? Esse ponto é extremamente importante, porque é exatamente nesse ponto de armazenamento que a gente costuma ter o foco das informações, né? Então, se alguém quiser, por exemplo, invadir um determinado sistema para roubar informações, ele precisa saber detalhadamente onde está o armazenamento, né? E aí, a gente tem servidores internos, a gente tem bancos de dados, sistemas, servidores na nuvem, né? Então, a gente precisa registrar todo esse trajeto aí que os dados fazem. No final, esses dados são usados por alguém, então a gente vai bater muito na parte de permissões, né? Quem tem acesso a esses dados? Então, eu lembro da gente estar discutindo com pessoas que trabalham na área de saúde, por exemplo, e dados aí de clientes são acessados por todos os setores indefinidamente através do prontuário eletrônico, né? Então, eu tenho que fazer aí uma análise de controle de acesso para saber exatamente quem pode acessar qual dado, né? E aí, onde esse dado é utilizado é importante que a gente entenda, né? Observe que, a depender do tamanho da empresa, a gente vai ter clientes, por exemplo, que tem mais de 30 sistemas, né? Então, como a gente vai validar quem usa esses dados dentro desses 30 sistemas diferentes, eu acho que é uma tarefa bem difícil e a gente precisa estar pronto aí para entender. E, no final, como esses dados são transferidos, né? Para que eles são enviados. A gente vai ver que toda empresa, por menor que ela seja, ela sempre vai ter algum ponto de contato externo, seja com um fornecedor, um parceiro ou com órgãos do próprio governo, né, para cumprir aí obrigações legais, onde a gente tem que enviar esses dados. Então, esse caminho precisa ser identificado e para a identificação desse caminho, a gente faz o workshop. Então, aqui são algumas imagens de workshops aí realizados. Observe que
no mundo antes da pandemia, né, a gente podia fazer essa aglomeração que a gente está vendo aí, e a gente usava post-its e cartolinas, onde todos se reuniam e contemplando aí a criatividade, a gente terminava desenvolvendo esses mapas de dados aí que seriam usados depois para ser detalhados. Como agora a gente está vivendo esse momento sem aglomeração, a gente precisa usar ferramentas online, né? E aí tem uma ferramenta que a gente está usando bastante, que é o Miro. A gente não está aqui fazendo propaganda, né? Não estamos ganhando nenhum royalty desses fabricantes, mas é uma ferramenta que tem um módulo gratuito, e esse módulo gratuito atende muito bem. Eu consigo criar um canvas como esse que vocês estão vendo aí, de forma colaborativa, com várias pessoas ao mesmo tempo, arrastando os post-its, criando as setas. E esse canvas, né, que foi uma criação nossa, ele tem aqui 6 áreas, né? A área 1, ele fala qual é a unidade ou setor, né? Então eu posso estar com foco em um determinado setor, ou se é uma filial muito pequena, eu posso criar um canvas inteiro para essa filial. Eu vou registrar quais informações são recebidas por esse setor. Então, aqui no caso lá da escola, que a gente está usando como exemplo, né, eles recebem fotos dos alunos, dados de cadastro dos alunos, dados dos professores, tá vendo? Da mesma forma que o setor recebe algumas informações, eles também criam algumas informações. Então, esse cadastro aqui no sistema acadêmico, tá vendo? É feito pelo próprio setor também. Eu crio setas aqui informando onde essas informações estão sendo armazenadas, qual o destino delas, e aí na hora que eu estou falando destino, começa a aparecer aqui entidades externas como agência de marketing, assessoria contábil, e essas entidades externas podem fazer uma retransmissão dessas informações. Então, por exemplo, a agência de marketing pega lá dados e fotos de alunos e professores, cria campanha que vai parar no outdoor da cidade, por exemplo, né? Então, eu estou divulgando lá informações que têm dados pessoais e talvez até dados pessoais sensíveis, né? Redes sociais, órgãos públicos. Então, a ideia do workshop é construir esse canvas, e vocês podem verificar que nesses fluxos aqui a gente tem algumas informações das bases de tratamento, né? Todo mundo conhece aí as 10 bases legais para tratamento de dados. Eu estou dizendo aqui claramente que esses dados dos alunos que eu estou tratando aqui nesse fluxo usam a base 5, né? Que é aquela base que está associada a você ter um contrato, né, assinado aí com a prestação desse serviço, né? Eu posso ter outros dados lá que utilizam outras bases, como consentimento, como legítimo interesse. Então, o fluxo ele vai representar exatamente a informação e a base legal. Claro que aqui, pessoal, a gente está no momento de descoberta, tá? Então, a ideia é não validar se a base está certa ou não, mas deixar as pessoas criarem esses mapas para que a gente entenda como as informações transitam aí dentro da empresa, tá? Então, esse Canvas é um Canvas que ajuda bastante essa parte inicial do levantamento de dados. Depois que a gente tem o Canvas, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer as entrevistas, né? Então, eu preciso chamar as pessoas que trabalharam na elaboração desse artefato para eu começar a mergulhar nos dados, né? Então, eu tenho entrevistas. Normalmente, a gente divide a entrevista aí, em 3 partes, né? Primeiro, entendimento do Canvas, né? Porque você vai verificar que muitos desenhos, né, vão gerar algumas dúvidas interpretativas, e é bom a gente chamar as pessoas que estavam envolvidas para que elas possam explicar qual é o dado, o que ela quis dizer com aquelas informações. A gente criou um artefato chamado Canvas do Processo, eu vou mostrar ele depois para vocês também. Então, a gente preenche o Canvas de processo junto com essas pessoas, e também uma planilha onde a gente coloca essas informações. É bom lembrar aqui, como pontos de experiência, né, desse processo, que é bom envolver não apenas os gestores, né, nesse momento aí de criação do Canvas e das entrevistas, né, porque às vezes o gestor tem uma visão diferente de como o processo é realmente executado na prática. Então, é bom envolver pessoas do operacional, né? A gente já teve casos do diretor, do gestor da área citar um processo, e quando a gente foi auditar, por exemplo, a gente viu que é completamente diferente. Então, envolve aí pessoas de todas as áreas, inclusive do operacional também, tá? Para estar fazendo de forma colaborativa, né, a criação desses documentos. Outra coisa que a gente aprendeu, existem perguntas-chave a serem feitas, né, durante esse processo de entrevista. Eu vou colocar aqui a lista, a gente criou uma lista das 10 perguntas-chave, são perguntas que não podem faltar nesse momento da entrevista, e elas estão totalmente relacionadas ao processo que eu vou desenhar depois, né? Então, uma vez respondendo essas perguntas, é como se fosse um roteiro, né, para que essa entrevista seja realizada.
eu vou ter as informações que eu preciso para desenhar o processo de forma detalhada. Então, estão aqui como os dados são recebidos, quantos titulares, né, são tratados nessa informação, quais são os softwares, né, que manipulam os dados, onde os dados são armazenados, quanto tempo. Ou seja, são perguntas-chave aí que a gente vai utilizar na entrevista, e essas perguntas são extremamente importantes para o entendimento. Cada perguntinha dessa vai gerar uma informação que vai ser utilizada lá na frente. Esse é o canvas do processo, tá, pessoal? Então, esse canvas é uma adaptação, a gente já tem o canvas do processo padrão aí, na internet tem um monte de modelos. A gente adaptou esse canvas do processo colocando algumas informações relacionadas à LGPD, como, por exemplo, quais são os dados pessoais que são tratados nesse processo, quais são os dados pessoais sensíveis, né? Existem dados de crianças e adolescentes, o processo faz transferências internacionais, né? A base legal, os operadores externos, e aqui no centro, ó, uma narração sobre o que é o processo, né? Então, como a gente vai ter que bater a questão da finalidade do processo também lá na frente, eu peço para registrar a finalidade e descrever o que é feito com o dado, né? Então, no final, a gente vai bater tudo isso aí, cruzar essas informações, pegar o apoio do jurídico, para o jurídico validar junto com a gente finalidade, base legal e qualquer outra dúvida que a gente tenha. Então, esse processo de uso desse Canvas é extremamente importante. A nossa planilha, tá? A gente está fazendo uso dessa planilha também para clientes que são de pequeno e médio porte, e a gente utiliza ferramentas mais robustas, né, para clientes que são grandes. Essa planilha tem alguns campos, né? Então a gente tentou criar uma versão da planilha que já fosse mais próxima de uma tabela de um banco de dados, né? Porque depois a gente vai plugar uma ferramenta de BI para gerar estatísticas sobre esses dados. Então, observe que a gente já tem aqui um ID do processo, né? O setor, o nome, a finalidade. Então, aqui são os dados que são tratados aí durante o levantamento. Então, para cada processo que a gente criou lá, oriundos, né, daquele artefato do Canvas LGPD, a gente vai começar a detalhar todas essas informações. Então, isso vai ser armazenado aqui numa planilha. Essa planilha depois será utilizada ou para ser importada para dentro de uma ferramenta mais robusta, ou plugar a própria ferramenta de BI na planilha para gerar estatísticas, né? E aí vocês vão ver exemplos de alguns dashboards que a gente termina construindo aí com essa planilha, tá? Aqui é um desenho que foi feito em um nível mais detalhado, tá? Usando a ferramenta Visage. A gente pegou um daqueles fluxos lá que começou a ser identificado no Canvas e foi detalhado na entrevista, e a gente começou a fazer o desenho, mostrando quem são os atores envolvidos, né? E aí quais são as atividades que são realizadas com dado pessoal. Toda vez que tiver um dado pessoal, a gente está destacando a caixinha amarela aqui, tá? Para mostrar que tem dado pessoal. E se esse dado pessoal for um dado pessoal sensível, a gente tem uma caixinha em vermelho aqui também para destacar. Então, observe que isso é feito com a ferramenta Visage, uma ferramenta gratuita, tá? Você pode fazer um registro, baixar, e a partir daí desenhar os processos. A gente já segue a anotação do BPMN. Então, essa é uma grande vantagem, né? Que para empresas que não têm os processos desenhados, a gente começa a organizar a casa. Claro que uma empresa que já andou no sentido de mapear os processos, a gente vai ganhar muito tempo, né? No processo de adequação LGPD, né? Essas são duas coisas que ajudam muito no processo de LGPD. Ter os processos mapeados e uma empresa, por exemplo, que já tem uma certificação na ISO 27000, né? Então, ela já está aí mais da metade do caminho. A gente vai fazer análise dos sistemas computacionais, isso é um ponto importante. A gente tem visto aí vários fabricantes de ERPs e outros softwares correndo também para fazer essa adequação, né? Acho que não tem como a gente dizer que está adequado se o nosso sistema não cumpre os requisitos básicos aí que a lei traz. Então, é importante que vocês entrem em contato com os fabricantes dos sistemas que vocês têm para saber como está esse processo, tá? Certamente esse processo vai estar em andamento, principalmente empresas que atuam em outros países também, né? Já que na Europa, por exemplo, a gente já tem aí uma estrada mais longa aí de uso da legislação de privacidade. Esse é um diagrama que a gente faz também, pessoal, indicado, muito indicado para ser feito. Esse diagrama, ele cria uma relação entre os processos que a gente mapeou, os sistemas e aplicações que são usadas e os itens da infraestrutura de tecnologia, né? Então, a gente está associando aí o funcionamento das atividades dentro do modelo de negócio com os sistemas usados e toda a infraestrutura de armazenamento e apoio para que esses processos funcionem. Então, observe que, através de um diagrama como esse, eu consigo saber exatamente se um determinado servidor da minha rede for comprometido, em termos de
acesso indevido, um incidente de segurança, quais processos estão comprometidos, e o processo eu tenho um mapeamento de quais dados pessoais ele trata. Então, eu tenho como fazer uma análise retroativa a partir de um determinado ativo da minha infraestrutura, eu saber exatamente qual foi o processo e o dado final que foi afetado, né? Isso é para que a gente possa programar as proteções que a gente vai colocar no ambiente, é de extrema importância, né? E aí, claro, a gente vai priorizar aqueles processos que têm mais informações ou informações mais críticas. Como não podia deixar de ser diferente, acho que esse é um ponto muito importante. A gente precisa fazer uma auditoria de segurança no ambiente. E a gente tem aqui a norma, né, ISO 27001, que é a norma de segurança da informação, onde a gente faz um processo de auditoria. Claro que não dá para fazer uma auditoria de certificação, né, da ISO, afinal de contas a gente tem mais de 300 controles lá para checar evidências, mas a gente já tem alguns pontos que a gente destaca aqui como mais importantes, e a partir do tipo de modelo de negócio, a gente vai elencar alguns itens como mais prioritários e a gente vai fazer uma amostragem aí de como está o tratamento de todos esses itens aí dentro da empresa, tá? Mais recentemente, acho que todos acompanharam aí, foi lançada a ISO 27701, que é uma norma de privacidade, né, e essa norma também tem uma série de controles, né, que são sugeridos lá para serem implementados. A gente também tem um momento para fazer uma auditoria em relação a essa norma. Então, se a gente tiver com os controles exigidos para essa norma implementados, a gente tem uma grande chance de estar cumprindo grande parte dos controles jurídicos e de segurança, né, que a LGPD exige. Tá? Então, isso aqui é um exemplo real de algum cliente nosso. Observe que, para as perguntas que foram feitas, as respostas foram não e parcialmente, né? Não tem nenhuma como sim, claro, né? Uma legislação nova, a gente não tinha esse foco em proteção e privacidade de dados antes, então vai ser muito, muito normal a gente encontrar cenários como esse, tá? Mas todos os controles estão aqui registrados, tá? Isso aqui vai entrar depois do nosso plano de ação. A gente também faz uma análise de vulnerabilidade, pessoal, do ambiente. Esse ponto é extremamente importante, tá? Eu tenho muita preocupação quando eu vejo empresas aí prometendo a adequação à LGPD sem tocar nesse ponto, né? Porque a gente sabe que grande parte das sanções, né, que as empresas têm tomado aí ao redor do mundo está vindo, como eu falei, de vazamentos de dados, né? E uma forma da gente prevenir que o vazamento não aconteça é estar com nossos sistemas atualizados, né? E aí, quando eu estou falando de sistema, eu estou falando de patches de segurança em servidores, eu estou falando de portas que estão abertas indevidamente no firewall, vulnerabilidades que foram descobertas, né, durante pouco tempo aí, e o fabricante não corrigiu ainda. Então, a gente precisa ter um monitoramento constante de todas as vulnerabilidades de segurança da informação dos itens que a gente tem no nosso ambiente. Um desses itens, né, para não dizer que a gente está falando apenas de computador, roteador, switch, um desses itens aí são as pessoas, né? Então, eu preciso garantir que as pessoas estão conscientes e estão treinadas para lidar com essas informações, né? Afinal de contas, uma falha numa ação de alguma pessoa pode também trazer um comprometimento muito grande. Outro ponto que é feito aí no diagnóstico, análise das políticas, regulamentos e contratos, tá? Esse é um trabalho feito, na maior parte, pela nossa assessoria jurídica, né? Porque ele precisa entender como é que esses contratos estão sendo firmados aí com seus operadores externos. É muito normal a gente não encontrar cláusulas de proteção, né? Cláusulas que tragam essa responsabilidade solidária, né, para os operadores nos contratos, porque quando os contratos foram feitos, eles não estavam, né, com esse foco. Então, a gente tem uma série de recomendações onde a gente vai dizer como os contratos devem ser ajustados para que a gente possa fazer essa adequação. Tá? Esse ponto é extremamente importante e urgente, né? A gente também faz análise das adequações jurídicas nos processos. Então, é muito comum a gente determinar que um determinado processo está fazendo um tratamento de um dado e a gente quer mudar essa forma de tratamento para aumentar a proteção, e a gente pode se bater com uma dúvida, né? Será que juridicamente isso está sendo feito da forma correta? A gente tem um exemplo, eu acho que algumas pessoas já ouviram esse caso, de uma empresa, por exemplo, que colocou o consentimento para uso da imagem dos colaboradores dentro do contrato de trabalho, né? Então, assim, quando o colaborador ele entrava na empresa, que ele assinava o contrato de trabalho, uma das cláusulas do contrato de trabalho era que a imagem dele poderia ser usada para divulgações que a empresa fazia nas redes sociais, por exemplo, né? E aí, por conta de uma denúncia,
essa empresa foi multada, né, porque o funcionário alegou que no momento em que ele assinou o contrato, ele não teve a escolha de negar o consentimento de uso da imagem, né? Como ele precisava de um emprego, ele assinou o contrato e ele terminou sendo coagido, né, a dar o consentimento de uso da imagem. Então, como na relação jurídica aí, o colaborador é a parte mais fraca, essa empresa, muito famosa por sinal, acho que a maioria das pessoas conhece esse caso aí, terminou sendo multado. Então, isso é um exemplo de como o processo de contratação, né, de novos colaboradores funcionava, e essa mudança ela precisa ser validada pelo jurídico também, né? Claro que todas as mudanças que a gente fizer precisam estar em compliance aí com o que diz a legislação. Bom, depois que a gente faz todo esse levantamento, pessoal, a gente tem uma série de riscos, né, que são identificados. Esses riscos, eles são categorizados, a gente cria lá uma escala de impacto e probabilidade, né, para ter o fator de exposição do risco, e esse fator de exposição nos leva a essa matriz de risco, né, bem conhecida aí por quem já trabalha na área de gestão de riscos. A gente vai priorizar aqueles riscos que caírem nessa área vermelha aqui, são aqueles riscos que preocupam demais, né, porque eles têm um impacto alto e uma probabilidade alta também. Os que caírem nessa área amarela, a gente tem uma preocupação intermediária, e na área verde aqui são os mais brandos. É claro que essa avaliação ela tem que ser contínua, né, porque a depender de uma mudança que seja feita, um risco que era verde, ele pode se tornar vermelho em poucos dias, né, e a gente já está acompanhando, mas essa matriz ajuda a gente a decidir o que atacar primeiro, né? É muito comum, quando a gente termina um diagnóstico, a gente tem uma série de planos de ações e projetos que precisam ser executados, e o empresário, naquele momento, ele não tem nem braço e nem fôlego financeiro para executar tudo de uma vez só, né? Isso precisa ser priorizado. Então, essa análise, através da matriz de risco, nos ajuda a definir o que será priorizado, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante aí, dentro da jornada de adequação. Assim como nós temos os riscos, né, nós temos aqui os controles, né, então para cada risco identificado eu tenho um controle que vai ser implementado, eu posso ter inclusive mais de um controle para o mesmo risco, né, tenho aqui, por exemplo, o ID do risco, né, como eu falei, né, essas planilhazinhas já tentam criar um conceito aí de chave primária, né, para tabelas de banco de dados. Então, por exemplo, esse risco R1 aqui, ó, ele veio do marketing, tá vendo? Então, esse cara aqui, ó, ele tem um risco de vazamento das informações lá na agência de marketing, e eu tenho aqui alguns controles, tá vendo? Então, eu tenho mais de um controle para o mesmo risco. Esses controles a gente caracterizou como controles de segurança ou controles jurídicos, tá? Então, não estamos querendo levantar polêmicas aqui, mas é só para eu saber, né, como é que eu vou tratar cada ação dessa. E eu tenho uma data de conclusão que é acordada, tá vendo? Com a alta direção da empresa, um responsável, e eu vou monitorar o percentual de conclusão. Então, imagine que ao final desse processo, pessoal, eu teria uma lista lá de vários controles que precisam ser implementados. Cada controle desse diz respeito a pontos específicos que a lei exige. Eu vou ter uma data limite para que isso seja feito. Por que a gente criou uma matriz desse jeito? Porque a gente vai plugar uma ferramenta de BI aqui, onde a gente vai monitorar o percentual de conclusão de cada uma dessas ações contra a data que ela foi planejada. Então, eu vou ter um monitor, um gauge, né, aqueles velocímetros lá de performance, de indicadores de performance, onde eu vou poder medir se eu estou adiantado ou atrasado em relação à implantação do meu programa de privacidade. Então, isso é extremamente importante. Eu preciso também fazer a definição do meu sistema de gestão de incidentes, tá? Então, empresas que não usam gestão de incidentes precisam se preocupar bastante com isso, porque a lei exige, né, que a gente tenha algumas comprovações aí de fatos, né, que ocorreram com registro de data e hora, porque a gente vai ter prazos para cumprir, né? Alguns prazos já estão lá no texto da lei, outros prazos vão ser detalhados aí quando a NPD começar a funcionar. Mas como é que eu vou registrar, por exemplo, que uma determinada solicitação de um titular aconteceu e que eu cumpri ou não o prazo? Eu tenho que saber quando aquilo foi tomado conhecimento dentro da minha empresa, tá? Então, o meu sistema de gestão de incidentes aí, ele é importantíssimo e ele tem que ter derivações aí, né? Quando é um incidente puramente de segurança, eu não preciso envolver o DPO, não preciso envolver o meu comitê de privacidade, e quando esse incidente tiver aí riscos a dados pessoais envolvidos, e eu preciso realmente fazer o envolvimento dessas partes citadas. Um ponto importante, eu acho que isso também já é um ponto que todo mundo já se deu conta,
é que a gente precisa ter um comitê multidisciplinar para fazer o processo de adequação, né? Não dá para a gente imaginar que isso é uma demanda da TI, que isso é uma demanda do jurídico, né? Então, assim, é bom que esse comitê que vai deliberar sobre todas essas ações que precisam ser tomadas, tenham pessoas de mais áreas, como pessoas do RH, pessoas do marketing, pessoas da área de segurança do trabalho, né? Então, onde tiver dado pessoal envolvido, é bom a gente ter pessoas lá para colaborar com as decisões. Esse é o dashboard, tá, pessoal? Esse dashboard aí, a gente termina criando a gosto do cliente. Isso aqui é um exemplo que a gente implantou em algum cliente, onde ele quis dividir como se fosse um sistema de OKRs, né? Um sistema aí de indicadores, onde eu tenho aqui alguns objetivos, né? E esses objetivos terão as ações que precisam ser executadas para que eles sejam cumpridos. E ele botou aqui 3 grandes áreas, né? Implantar o programa de privacidade e proteção de dados, sabe? Tem uma série de controles associados a esse item aqui. Ajustar os recursos de TI, então tem uma série de itens, e ele destacou aqui, ó, a capacitação como uma área importante também dentro da empresa. Então, ele criou 3 objetivos. Esses gauges aqui, eles estão monitorando o percentual desejado e real, com base na data atual. E aqui em cima, ó, eu tenho um percentual de conclusão do meu programa de privacidade. Então, eu posso ver aqui que a minha meta, está pequenininho aqui, tá, mas era 70%. E nesse momento, eu estou a 55% da implantação do meu programa. Então, eu estou atrasado. Né? E aí, como a gente está tendo todos esses problemas aí de determinar quando a lei entra em vigor, quando as sanções se aplicam, as sanções, né, serão aplicadas, então a gente vai criar essa estrutura com tudo planejado aí, para saber quando cada ação vai ser realizada, quem é o responsável, se tem um custo associado. Então, esses dashboards, eles são dinâmicos, tá? À medida que as pessoas vão concluindo as atividades, ele vai compilando aí o percentual de conclusão, e a autogestão pode acompanhar isso aí de forma tranquila, tá? Esse dashboard, por exemplo, a gente construiu com a ferramenta do Power BI, né, da Microsoft, que é também uma ferramenta que tem uma versão gratuita, tá? Então, a gente está usando aí todas essas telas que vocês viram até agora, todas ferramentas gratuitas, para garantir que a gente vai ter uma jornada de adequação aí tranquila. Esse é o dashboard do meu diagnóstico, tá? Então, imagine que depois que eu fiz todo esse levantamento de dados, eu tenho um registro aqui, ó, de quantos processos eu identifiquei, quais foram os riscos, ó, quantos riscos, quantos controles, se eu tenho dados pessoais sensíveis, quantos são, quantos operadores externos. Então, eu tenho um raio-x de como foi o meu processo de diagnóstico, né? É isso que toda empresa sonha em ter, né? Ter um conhecimento interno de todas as informações a ponto de saber exatamente como estão os dados pessoais de acordo com os critérios aí que a LGPD exige, né? Então, aqui acaba a fase de diagnóstico, né? Então, depois que eu já diagnostiquei, então já tenho lá todos os planos de ações, projetos, controles e responsáveis, as datas foram negociadas. Então, como eu falei para vocês, tá interessante que a gente não queira definir o processo de implantação antes, porque agora eu tenho uma visão clara de todo o esforço que precisa ser feito. É muito comum, dentro dessa fase, o próprio cliente dizer: algumas dessas ações eu quero realizar com a minha própria equipe interna. Então, como é que eu poderia ter dado um preço antes se eu não sabia disso, né? Então, a chance da gente baratear esse projeto agora seria dividir essas atividades entre a equipe interna, sei lá, tem alguns clientes nossos, por exemplo, que já tem contrato de suporte com a Provide, e aí a própria Provide vai executar as ações corretivas no ambiente, né? Então, isso depende muito de cenário para cenário. Outro ponto que a gente vai fazer na implantação é ajustar os processos, né? A gente identificou todas as falhas que os processos tinham, então agora a gente precisa corrigir esses processos e, claro, a gente vai precisar também criar novos processos. Por exemplo, nós não tínhamos nenhum processo que desse apoio a atendimento aos direitos dos titulares, né? Como a gente sabe que os titulares agora têm 10 direitos, como esses direitos serão solicitados, como isso vai tramitar dentro da empresa, inclusive com o entendimento do Comitê de Privacidade, e como isso vai ser despachado para eles lá com registro de data, hora, né? Então, eu preciso criar esses processos novos, talvez eu precise de ferramentas novas, né, para implementar. Eu vou fazer as adequações jurídicas também nos processos, como eu falei, né? A assessoria jurídica é por perto lá, dando todas as dicas do que mudar nos processos para que a gente fique de acordo com a lei. Eu vou treinar as equipes, então a gente vai precisar capacitar as pessoas, e o encarregado de dados ele tem um treinamento especial, né, porque ele precisa ter um nível de conhecimento mais aprofundado, tanto da legislação quanto da parte de segurança da informação, né? A gente tem um curso nosso aqui de
Academia de Formação de DPOs é um curso que teve uma aceitação muito boa no mercado, justamente porque ele mostra esse lado prático, né, de como o DPO atuar no dia a dia, já que é uma profissão nova, né, e a gente tem muita dúvida ainda sobre o que a NPD vai exigir dele em um nível mais detalhado quando ela começar realmente a atuar. Tem a fase de implantação dos controles jurídicos de segurança, né, então aí todas as correções, criação das políticas de privacidade, termo de uso, né, políticas de cookie, correção de falhas nos servidores. Então, tudo aquilo que a gente identificou lá como controle, que está como um plano de ação, vai ser agora executado, né? E a gente vai também ajustar o nosso sistema de gestão de incidentes, né, para que a gente possa atender todas as necessidades aí que a lei exige. Então, teremos aí essa implantação. Vale lembrar também, está sempre nessa ótica de austeridade, existem ferramentas gratuitas no mercado que podem ajudar a criação desse sistema de gestão de incidentes e solicitações dos usuários. Então, depois, se vocês tiverem interesse em conhecer, manda um e-mail para a gente aí, para a gente poder dar algumas ideias. Algo que a gente faz, pessoal, que tem sido extremamente importante, criação de um site interno com toda a documentação desse processo de inventário e diagnóstico dos dados que a gente fez. Então, qualquer dúvida que exista a respeito de qualquer ponto aí que a gente tratou no diagnóstico, isso vai ser armazenado dentro do site interno que a gente cria lá para nossos clientes. Mais uma vez, o site é criado com ferramentas gratuitas, tá? Então não tem custo adicional aí para que a gente possa implantar esse repositório de informações, mas é importantíssimo porque, como todos sabem, o dado no meio físico ele é muito mais difícil da gente proteger do que o dado no meio digital. O meio físico não tem logs, né, não tem registros, então quanto menos papel, melhor. E aí a gente vai colocar o nosso programa todo digital aí dentro desse portal. Bom, pessoal, sei que eu passei um pouquinho rápido aí, mas a ideia era deixar um tempo aí para a gente tirar dúvidas aí, responder algumas perguntas. Vou chamar meu grande sócio aí, Robson, de volta. Robson, temos perguntas aí, amigo, para que a gente possa interagir com a audiência? Opa, Adriano, temos sim. Já tem algumas perguntas aqui que foram feitas, mas antes eu acabei não anunciando, pessoal, no início. Ao final do evento aqui, quando a gente concluir as perguntas e respostas, nós vamos sortear um treinamento, tá, online, ministrado pelo próprio Adriano. Confesso a vocês, o treinamento é um valor alto e a gente vai dar um voucher aqui de 100%, hein? Para todo mundo que estiver aí no final. Então, quem for sorteado, dá um ok aí pelo chat, tá? Pelo perguntas e respostas. A gente vai estar sorteando esse voucher de 100% aí do treinamento. O nome do treinamento é o curso de descoberta, mapeamento e controle de dados pessoais para LGPD, tá? Que vai preparar vocês aí com todos esses conceitos que o Adriano deu aí ao longo dessa hora que a gente está aqui junto, ok? Bom, vamos para as perguntas. Adriano, tem uma pergunta aqui do Francisco Andrade. Adriano, na sua opinião, por onde começar um processo de adequação de LGPD numa empresa e por qual setor um projeto desse deve ser realizado? Acho que é uma pergunta que está sendo muito feita, né? Isso acaba sendo muito direcionado para o pessoal de TI, por as pessoas acharem que a LGPD está vinculada a dados, né, Adriano? Exatamente. Essa pergunta ela é recorrente, né? Mas observe, Francisco, não foi, Robson, o nome dele? Francisco Andrade, isso. Francisco Andrade. Essa dificuldade existe e é por isso que a gente começou o processo de adequação pelo workshop, lembra? Lá no workshop, a gente está reunindo todos os setores para que todos tenham essa conscientização da importância, né, desse momento. Então, a gente começa com todo mundo, né, e depois a gente vai quebrar em entrevistas específicas quem deve capitanear esse projeto, tá? Então, assim, empresas que hoje já têm uma área de PMO, né, a parte de gestão de projetos, esse é um dos melhores candidatos aí para conduzir a gestão desse projeto, porque não deixa de ser uma série de atividades, né, que vão ser executadas através de um cronograma, né? Então, é bom que quem tem um PMO, né, ou quem tem pessoas que têm essa capacidade analítica de planejamento, de gestão, normalmente essas pessoas estão na área de projeto, na área de planejamento, na área de TI, né? As pessoas de TI são muito lógicas em relação a planejamento, mas, assim, todos os setores precisam estar envolvidos, tá? Essa garantia a gente tem que ter. Um dos maiores problemas para você conseguir fazer um bom programa de adequação é justamente essa mudança de cultura, né? Porque muitas pessoas serão impactadas no seu dia a dia com mudanças que a gente vai propor para estar adequado à lei. Então, elas precisam entender o verdadeiro motivo por que isso está sendo feito.
né? Não apenas porque a lei traz sanções, né? Mas porque a gente vai ter, a partir de agora, uma governança dos dados. Isso vai ser muito bom para a empresa, tá? Perfeito, Adriano, perfeito. Eu acho que eu vou pular aqui, tem uma outra pergunta aqui que eu vou falar, que eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava falando, Adriano, que é o workshop, né? O Matheus, ele pergunta, toda a minha empresa terá que fazer treinamento para a segurança dos dados pessoais? Todos da empresa? Os treinamentos, Matheus, eles são divididos em categorias, né? Assim, a gente não vai tornar todo mundo especialista em segurança da informação, mas a gente precisa que eles estejam conscientes, né, de como eles tratam essas informações e dos riscos associados. Então, quando a gente fala em treinamento, a gente precisa identificar quais são as áreas mais críticas para a gente poder dar o remédio certinho para cada um deles. Por exemplo, tem um site, né, que é o cert.br, se vocês entrarem lá, tem uma série de cartilhas de segurança da informação. Então, a gente já teve clientes onde a gente não tinha como capacitar mais de 1.000 pessoas, né? E a gente usou essas cartilhas aí para disseminar esse conceito de segurança da informação dos dados dentro da empresa. E a gente fez alguns eventos lá, como algumas disputas, né, de um quiz, onde quem tivesse uma maior nota ia ganhar um brinde e tal. Isso termina envolvendo, né, e motivando as pessoas a participar. Então, assim, respondendo objetivamente, você precisa treinar todo mundo, mas cada um com um nível de detalhamento diretamente ligado ao risco que as informações que eles tratam têm no dia a dia. Perfeito. Aqui tem outra pergunta também do Eber Silva. Sou da área de TI da minha empresa. Na sua opinião, quem eu devo buscar? Primeiramente, o patrocínio dentro da minha empresa. Acho que você respondeu já essa pergunta, mas assim, é uma pergunta que acho que também é recorrente, né? As pessoas da área de TI buscando patrocínio dentro da empresa para implementar LGPD. Quem ele busca? Quem quem assina esse cheque, né? Isso aí. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava numa segunda reunião com o cliente, porque a equipe de TI teve essa primeira rodada, né, de alinhamento de escopo e tal, e eles não tinham conseguido o apoio do sponsor, né, que seria o diretor da área, e a gente fez uma apresentação específica para a diretoria dessa empresa, né? Então, assim, a gente não tem como executar um projeto como esse se a gente não tiver o apoio da alta direção, né? Então, assim, dentro da sua empresa é bom você identificar quem é a pessoa que tem esse poder de decisão, e para que a gente possa mostrar quais são os riscos associados a não estar compliance com a lei, e quais são as vantagens que a empresa pode ter quando ela começar a implantar. A gente teve um documento que foi liberado, se não me engano, pela Cisco, que mostrou quais vantagens as empresas na Europa tiveram depois que elas começaram o processo de adequação ao GDPR. Né? Então, assim, tem um documento bem legal, depois se vocês quiserem, manda um e-mail que a gente libera o link, vocês vão ver lá o que a empresa ganha quando ela começa a estar compliance com a lei. Então, tem uma série de vantagens aí, né, em termos de, como eu tinha falado, de governança dos dados e conhecimento aí de como esses processos funcionam internamente, que pode ser algo também bem interessante para convencer, né, a alta gestão a comprar essa briga aí e fazer o processo de adequação. Perfeito. Temos mais algumas perguntas aqui, Adriano. A Rita pergunta qual o tempo médio de mapeamento para adequação à LGPD e quanto tempo leva para uma empresa se adequar 100% à LGPD? 100%? Será que é possível, Adriano? Essa pergunta é minha agora, da Rita, mas o tempo médio aí de um processo de mapeamento, acho que ela está perguntando a primeira fase, né? Rita, todas essas respostas, elas dependem do tamanho da empresa, tranquilo? Então, assim, é muito arriscado eu dizer um tempo médio, porque a gente já pegou empresas que são pequenas, médias e gigantes, né? Então, por exemplo, a gente estava fazendo uma proposta um dia desse para um grupo de empresas, né? Então, dentro desse grupo de empresas de vários segmentos diferentes. Então, assim, eu não tenho como estimar quantos processos eu vou encontrar, quantos sistemas eu vou ter que auditar. O que a gente faz para ajudar com essa sua pergunta, tá? Toda vez que a gente vai mandar uma proposta para um cliente, para um projeto como esse, a gente tem um formulário de definição de escopo, onde a gente faz algumas perguntas-chave, né? E aí, a partir dessas perguntas-chave, a gente consegue ter uma estimativa mais precisa do tempo. Em relação a estar 100% compliance, respondendo, Robson, aí essa pergunta, eu diria que hoje isso é impossível, tranquilo?
Por que hoje é impossível? Porque a gente não tem uma autoridade nacional de proteção de dados funcionando, né? Então, assim, a gente pode se basear em grande parte do que a gente precisa fazer olhando para a GDPR, para os casos que a gente tem lá. Mas hoje no Brasil não existe uma jurisprudência, não existe detalhamento da lei. É muito legal você ler a lei da Geral de Proteção de Dados e você vai ver lá que existe um monte de coisa lá na lei dizendo o que você deve fazer, mas não tem nada dizendo como você vai fazer. Então, como eu vou dizer que eu estou 100% compliance se eu não entendo ainda como isso vai ser cobrado por parte da autoridade? Então, assim, a gente tem que correr, fazer o nosso trabalho, mas certamente quando a NPD começar a funcionar é que a gente vai entender melhor o pedaço que a gente ainda falta para andar para dizer que a gente está chegando perto aí de um compliance aceitável com a lei, mas 100% eu acredito que vai ser muito difícil. Sim, sim. Segurança, se você for falar de segurança de modo geral, né, é impossível você garantir esse 100% aí. Aí nós temos aqui o Rafael Oliveira. LGPD não é só segurança. Então, como mapear processos relacionados a banco de dados, como anonimização de dados? Acho que ele começa com o tema aí de anonimização de dados, né? LGPD não é só segurança, é por isso que a gente... Você está certo, tá? Por isso que a gente colocou ali aqueles 3 vértices no triângulo, né? Legislação, processo e segurança. Então, eu preciso entender como o processo funciona, né? Porque eu posso ter falhas aí nas próprias tarefas que são executadas dentro desse processo. A anonimização é uma das técnicas, né? De eu tentar desassociar o dado, né? E aí o dado anonimizado ele nem sofre influência da LGPD, porque eu não tenho como saber de quem é aquele dado. A gente tem que ter cuidado só porque essa anonimização ela pode não ser uma anonimização completa, ser uma pseudonimização, né? Onde o dado pode ser revertido em determinado momento e se isso acontecer eu estou tendo aí falha de segurança. Mas concordo, tá? Que a gente não vai falar só de segurança da informação, a gente precisa ter um apoio processual muito grande para entender como as atividades são executadas, né? E, claro, bater isso contra todos os controles jurídicos também que a gente tem no texto da lei. Perfeito, Adriano. Aí nós temos uma pergunta aqui da Carla Siqueira. Das instituições que vocês já desenvolveram os trabalhos de adequação à lei, algumas já se encontram com o projeto implementado na sua totalidade? Sei que depende muito do porte, mas nesse sentido, existe um tempo médio? Acho que você respondeu parte dessa pergunta, né? Mas... A gente tem trabalhado com muitos projetos, tá, pessoal, de adequação, mas como eu falei, tá, a gente não considera que temos nenhum cliente com o processo concluído, justamente porque a gente não tem, né, a NPD funcionando, tá? Vamos lá, eu vou tentar fazer uma estimativa, a gente está falando muito de prazo, tá? Vamos pegar um exemplo. Imagine que a gente tem aí Vou pegar um exemplo dessa escola que a gente usa no treinamento, tá? Vocês viram lá o macroprocesso dela, né? Então, ela passava lá por 5 setores, né? E é uma escola de informática que presta cursos aí para a comunidade, né? De forma geral. Essa escola, o mapeamento dos processos dela demoraria em torno de 3 meses, ou seja, a fase de diagnóstico demoraria em torno de 3 meses. Claro, pessoal, o que a gente precisa entender, tá? Eu não posso fazer um camping dentro do cliente e dizer que eu vou estar lá fazendo adequação e levantamento de dados 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? Porque isso impacta a rotina das pessoas, né? Isso impacta a forma como a empresa produz. Então, normalmente, a gente elenca períodos específicos, né? 3 turnos por semana, 4 turnos por semana para estar no cliente. Tem todo esse trabalho que a gente faz dentro da empresa também, para depois fazer essa validação e deliberações, mas eu acho que para uma empresa que tem, sei lá, 1, 2 sistemas e tão pequena como aquela escola que a gente colocou lá, 3 meses seria um prazo de diagnóstico muito tranquilo para a gente fazer. A parte de implantação vai depender exatamente de como a gente vai determinar os planos de ação. Eu diria aí que para uma empresa de pequeno porte, no mínimo aí mais 3 meses também, para fazer todas as implantações necessárias. Claro que isso é uma estimativa bem alta, tá, pessoal? Mas só para vocês terem ideia, né, de como esses prazos aí vão ser tratados aí a depender do tamanho e da complexidade do modelo de negócio. Né?
A gente vê muito as empresas falando de um tempo médio de 3 a 6 meses, né, Adriano, mesmo. Mas vai depender muito do negócio que ele está inserido, tamanho da empresa, tudo isso que você falou. Bom, uma outra pergunta aqui do André Luiz. O profissional de infraestrutura dentro de uma organização poderá atuar como DPO, processador, controlador? Ou seja, ele está perguntando se ele vai poder assimilar as 3 funções, né? Na verdade, assim, o DPO, pessoal, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, o nosso encarregado de dados, porque ele precisa ser um cargo que tenha independência, né? A gente viu um caso aí recente, né, da empresa aí que estava submetida ao GDPR, onde ela colocou como DPO o head de compliance e a empresa terminou sendo multada lá por conflito de interesse, né? Então, eu tenho que ter alguém que seja independente. Normalmente, ele não pode estar subordinado à área de compliance, à área jurídica, à área de TI. Tem que ser uma pessoa independente, tá? Então, assim, a perguntar, um profissional de infraestrutura de TI pode atuar como DPO tranquilamente. A gente costuma dizer, né, que os profissionais que têm formação na área jurídica e na área de tecnologia da informação são grandes candidatos em termos de skills, né, que eles precisam ter, mas a gente tem que garantir essa independência, tá? Não dá para acumular funções, né, e não dá para você tomar decisões sendo que você é responsável, né, por alguma dessas decisões. Então, você termina gerando um conflito e, além de atrapalhar todo o processo, você pode ser sancionado lá na frente por isso. Uma coisa que muitas empresas estão fazendo, tá? E isso é uma solicitação dos nossos clientes, inclusive, e a gente está lançando em breve no mercado, é o DPO as a Service, né, como serviço. Então, contratar uma empresa especializada com um pool de pessoas capacitadas para atuar como DPO, e aí eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu tenho pessoas que realmente conhecem a legislação e conhecem todos esses pontos que precisam ser identificados dentro do modelo de negócio, e aí ter um DPO terceirizado talvez seja uma ideia interessante. Na Europa isso é muito utilizado, tá? No Brasil a gente está começando a ver algumas empresas falar nisso, e para alguns clientes, principalmente aqueles que a gente fez o diagnóstico, porque também não é legal, né, você dizer que é DPO de uma empresa que você não conhece, né? Então, assim, eu vou ser DPO, eu vou responder por isso, né? Então, eu tenho toda essa responsabilidade lá das orientações que eu estou dando, mas eu não conheço como funcionam os processos dessa empresa. Então, não tem como agir desse jeito. Então, para aqueles nossos clientes que já fizeram um processo de diagnóstico, a gente conhece bem como funciona, a gente vai oferecer esse serviço aí de DPO como serviço. É bem, bem interessante. Tem uma outra pergunta aqui, Adriano, que veio como anônima, e acho que você respondeu bastante bem aí nessa sua resposta, né? Ela pergunta se nas empresas que vocês têm atendido é grande o número de empresas, né, que estão adotando DPO interno, né, ou ele externo. Ou seja, eles querem entender mais ou menos o que a gente está vendo aí no dia a dia. É mais interno, é externo, do DPO as a Service, acho que é um caminho, né? Assim, na Europa o pessoal está usando bastante DPO as a Service, principalmente porque eu não sei se vocês já viram aí na internet, depois quem tiver essa curiosidade, faz uma pesquisa aí sobre a média de salário de um DPO na Europa e até no Brasil, né? Já tem pesquisas no Brasil que diz que o salário de um DPO está rodando aí entre 20 e 30 mil reais por mês, né? Então, quantas empresas conseguem ter um profissional desse no seu quadro lá, pagando via CLT, né, com toda essa carga tributária que a gente sabe que existe? Então, assim, termina sendo uma opção boa, porque no início o DPO vai ter muito trabalho nessa fase de levantamento e entendimento dos fluxos de dados, mas depois isso tende a diminuir, né? Então, não dá para acreditar que depois que o sistema de gestão de privacidade está funcionando, o DPO vai estar alocado 44 horas por semana. Dificilmente isso vai acontecer. Então, se eu tenho um DPO terceirizado, eu meio que estou dividindo o custo do serviço com outras empresas, né? Essa é a ideia de criar o DPO as a Service, tá? Então, eu vejo isso com muitos bons olhos. Agora, tem empresas que têm questão de restrição, né? E tem que ser um funcionário do quadro e tal, mas, assim, no Brasil isso ainda é muito novo, tá? A gente tem poucas estatísticas sobre isso, mas a ideia é que a gente possa envolver o DPO, seja ele terceirizado ou interno, desde o início do processo de diagnóstico, né? Ele precisa participar desde o início para ele entender tudo isso que está sendo levantado e todos os controles que estão sendo implementados. Perfeito. Pessoal, nós temos mais 2 perguntas aqui, eu vou finalizar com elas para a gente também não invadir muito o horário, pode ter pessoas aí que vão ter
tem um horário marcado, enfim. Tem uma pergunta aqui, Adriano, da Mary. Desculpa, não sei se a pronúncia é Mary ou Mary, enfim. Tenho visto empresas que têm uma área específica de privacidade e outras que tratam LGPD dentro do time de SI, né, de segurança da informação. Qual o melhor modelo? O melhor modelo, na nossa opinião, é você criar um comitê de privacidade. Lembra que eu falei lá, quando eu estava mostrando lá o sistema de gestão de incidentes, tinha uma raiazinha lá do comitê de privacidade. Tá? Então, a gente acha que como as deliberações em relação a todos os eventos, né, que a LGPD monitora podem vir de qualquer área, então ter um comitê com pessoas do RH, pessoas do jurídico, pessoas de tecnologia, é a melhor saída. É claro que a lei exige que o contato do DPO esteja lá no site, né, para que a gente possa ter uma comunicação mais fluida e tal, mas as deliberações, é bom que elas sejam tomadas através de um comitê. Isso é de extrema importância, inclusive. Perfeito, muito bom. Uma última pergunta aqui do Norberto Paranhos. Ele parabeniza a gente pelo evento e aí ele pergunta: gostaria de saber como proceder quando o RP utilizado pela empresa é terceirizado e não próprio. Eu acho que a pergunta dele aqui é no sentido de você tem um RP que, por exemplo, está capturando dados sensíveis que, de repente, não tem nem alguma lógica com o negócio. Acredito que seja isso, né, Norberto? Por exemplo, ele tem uma empresa e está capturando lá, sei lá, sexo da pessoa, CPF, e ele não precisa desses dados. Como fazer isso? Envolve o RP terceirizado para ele poder alterar essas informações? Como é que fica isso no mapeamento, né? A gente está tendo uma série de problemas, pessoal, com nossos clientes, por conta, principalmente, dos fabricantes de RP, né? Porque todas as informações importantes, né, da empresa estão dentro do RP. E se o RP, o fabricante, não está andando em relação a essa adequação LGPD, a gente vai ter um problema, né? Porque, por mais que a gente faça a implantação de todos esses controles dentro da nossa empresa, o dado que está sendo tratado pelo RP não está atendendo às exigências. Então, ele é um operador, né, então ele precisa ser notificado, né, então eu tenho que notificar ele dessa necessidade. O meu contrato que eu tenho com ele precisa ter algumas cláusulas específicas para essa responsabilidade solidária sobre os dados. E, em último momento, eu acho que, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Eu acho que é um movimento que vai acontecer muito no mercado. Vai acontecer um processo de seleção natural de empresas por conta da adequação LGPD. Porque imagina, eu tenho assessoria jurídica, assessoria contábil, por exemplo, externa. Eu faço todo o meu processo de adequação, mas a contabilidade não fez nada. E ela é uma empresa que trata os dados de todos os meus colaboradores. Se ela não andar em relação a essa conformidade, eu vou trocar de assessoria de contábil. Concordam comigo? Então, a gente vai ter um movimento muito forte aí das empresas que primeiro se adequarem vão ter uma vantagem competitiva muito grande no mercado. Eu acho que fazer essa pressão aí, mostrar ao RP que ele precisa cumprir essas regras desde o início, né, não apenas quando a gente estiver na fase de implantação, é algo interessante. Em alguns clientes nossos, no workshop, a gente está trazendo fornecedores. Tá? Então, na hora que a gente faz o workshop, os fornecedores estão lá junto com a gente, justamente para já começar essa conscientização. Eu acho que tem que envolver todo mundo desde o início. A LGPD vai passar a ser uma métrica de escolha aí de sistemas, de nuvem, né, Adriano? O cara, de repente, está pensando em ir para a nuvem e ele tem uma dificuldade de adequação nisso no ambiente on-premise, ele já vai para uma nuvem que está adequada, isso também vai influenciar bastante o mercado de infra. E os provedores de nuvem, Robson, estão andando muito rapidamente nesse sentido por conta da legislação europeia, né? Se você olhar hoje, Google, Microsoft, todos eles já têm uma série de controles implementados lá, porque eles estão atuando em países que a legislação já está em vigor e as sanções já estão acontecendo, né? Então, isso é uma vantagem. O próprio WhatsApp atualizou recentemente, acho que semana passada, a política dele era uma política de adequação à LGPD, né? Então, exatamente. Legal. Adriano, vamos lá, uma última pergunta aqui. O Rafael Oliveira, ele pergunta: a responsabilidade solidária também se aplica ao DPO as a Service? Essa pergunta aí ela é uma pergunta muito crítica. Rafael, até o presente momento, tá, na legislação, no texto da LGPD, a gente não tem nenhuma indicação clara de que o DPO pode ser responsabilizado por um problema que aconteça, um incidente dentro da empresa. Mas a gente tem alguns textos que possuem uma análise subjetiva que podem ir nesse sentido, né? Assim, observe
a responsabilidade que o DPO tem no momento em que ele vai sugerir formas de atuação para proteger os dados, e caso um vazamento aconteça, pode se questionar, né? Será que o DPO sugeriu não foi algo que não foi perfeito para essa proteção? Claro que o DPO não é especialista em segurança da informação, né? Por isso que tem que ter o comitê. Mas o DPO é aquela figura que está lá como linha de frente, né? Então, assim, respondendo objetivamente, existem algumas frentes aí que acham que as empresas que foram, por exemplo, principalmente quando você tem um DPO as a service, né? Você contratou uma empresa para atuar como DPO em seu nome, o vazamento aconteceu e a empresa pode querer responsabilizar o DPO e entrar com um processo aí por fora, né? Responsabilizando o DPO. Lá na Europa, inclusive, já existem algumas empresas que estão fazendo seguro para DPO, né? Como se fosse uma associação lá onde o DPO paga seguro aí, caso aconteça algum evento desse tipo, né? Ele poder ter aí uma forma de se proteger. Mas, assim, é algo que ainda está muito obscuro. Como eu falei, né? No Brasil, nós não temos a NPD funcionando, né? Então, dúvidas como essa vão acontecer e à medida que os fatos, os casos concretos forem acontecendo, né? A gente vai ver como isso vai ser determinado e a gente vai começar a gerar a nossa jurisprudência interna e tudo isso vai ficar mais claro para todo mundo. Daí a importância da gente ter a NPD funcionando urgentemente, né? O tempo agora é crítico, né, Adriano? Qual a data mesmo? Confirma com o pessoal, é a data que vai começar a entrar em vigência? A vigência está para agosto, né, de 2021 e a gente vai ter aí a sanção ou veto acontecendo nos próximos dias, então certamente teremos uma LGPD entrando em vigor em setembro de 2020, né? Daqui a pouquinho, né? Vamos correr aí porque ainda dá tempo de fazer muita coisa. Isso, daqui a pouquinho. Pessoal, bom, com isso a gente vai encerrar aí as perguntas e respostas. Eu já tenho aqui alguns nomes sorteados, a gente vai sortear uma pessoa. Eu peço que a pessoa que nós anunciarmos aqui dê um ok aí no perguntas e respostas, só para a gente saber que ela está online, já que a gente vai deixar esse brinde aí para os últimos, né, as pessoas que ficaram até o final. Só rapidinho, Robson, eu botei aqui o site do curso, tá, pessoal? canvaslgpd.com.br. Esse treinamento é totalmente prático, mostrando tudo que a gente viu aqui, como fazer. A gente tem alunos que estão cursando aí e estão adorando. Muitas empresas que estão em fase de implantação da adequação LGPD estão usando o conteúdo desse curso aí para poder colocar na prática. E a gente tem tido excelentes avaliações, tá? Então, o curso está aí com 50% de desconto para os 100 primeiros. Estamos já chegando perto desse número. E para vocês que estão participando aqui, a gente vai sortear, né, Robson, um voucher de 100% aí, né? Pronto, eu mandei aí eu compartilhei a tela aí, tá, pessoal, do site canvaslgpd.com.br, ok? Acessem e dêem uma olhada. Bom, vamos voltar aqui então para o sorteio. Já tenho aqui os nomes. A primeira pessoa aqui no sorteio foi o Ibirapoema Souza. O Ibirapoema. Se você estiver online, por favor, dá um ok aí no perguntas e respostas, para a gente saber que você está online e a gente entrar em contato e poder te dar esse sorteio. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui que a gente vai respondendo no meio desse caminho, tá, Adriano? Enquanto a pessoa dá online, dá ok. Tem uma última pergunta aqui também, Adriano, enquanto a gente está esperando a pessoa dar ok. Como será comprovado que a empresa garante a proteção de dados? Certificações ISO 27001 e 27002 ajudarão nisso? Assim, existe, quando a gente fala de sanções, né, a gente tem lá, né, que o tamanho das sanções é definido, né, por conta de alguns fatores como boa-fé, reincidência, né, medidas protetivas tomadas. Então, assim, ter ISO 27001 aí implementada, né, com todos os controles da ISO 27002, ajudam a mostrar que nós estamos conscientes dessa responsabilidade e estamos preocupados com a proteção dos dados pessoais. Né? Mostra que nós não fomos negligentes. Né? Então, isso pode atenuar uma sanção, mas isso por si só não é determinante, né, para evitar que o incidente aconteça. Então, a gente precisa ter uma visão mais global, mais 360, né, e fazer todas essas proteções aí que a gente citou aí ao longo da apresentação. Ok, perfeito. Bom, o Ibirapoema ele não respondeu aqui, eu acredito que ele já deva ter saído. A próxima pessoa na lista aqui é o Gilmar Andrade.
Gilmar Andrade, se você estiver online, dá um ok aí, tá? Bom, Adriano, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Já passou o tempo, mas... foram todas as perguntas. Opa, o Gilmar deu um ok aqui. Bom, Gilmar Andrade, então, é o ganhador aí do voucher, tá? A gente vai entrar em contato para poder gerar esse voucher para você. Bom, pessoal, parabéns. A gente agradece a participação de todos, ok? Esperamos a presença de vocês no próximo evento. 4 horas da próxima terça-feira, dia 8, a gente vai ter esse próximo evento já. E contamos aí com a participação de todos vocês, tá? Ok, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Até mais.